Um bom crochê para você. Aqui é a Pitula. Hoje, na videoaula, a gente vai fazer o nosso buquê de flores girassol. Esse maravilhoso trabalho, onde eu coloquei a minha etiqueta da M2 Personal Laser aqui na frente. E vou deixar para você o contato da M2 Personal Laser, onde eu faço todas as minhas etiquetas e placa de artesã aqui do canal. Esse modelinho eu trabalhei todo no barbante número 6, já vou te falar todas as medidas e quantidade de material que eu gastei aqui para fazer esse buquê maravilhoso em flores de girassol. Tenho certeza que qualquer pessoa vai amar ganhar de presente esse lindo buquê de flores em girassol. Não gasta muito material, trabalhei flores bem econômicas em uma versão bem simples e fácil de fazer, onde eu coloquei aqui todas essas montagens práticas e fácil de fazer, não é um modelo difícil, é um modelinho bem fácil que você vai adorar o resultado aqui para decorar a sua casa ou para você presentear quem você ama, para você vender nessas festas juninas agora também, né? Estamos no período de festas juninas, mas esse é um modelinho que a gente pode aí acrescentar em qualquer fase do nosso ano, né? Em qualquer época do nosso ano, esse modelinho vai bem com qualquer decoração, porque girassol é paixão mundial e eu tenho certeza que todo mundo ama essas flores que são bem alegres, né? São uma flor bem alegre que aí agrega muito a decoração de qualquer ambiente, deixa qualquer ambiente bem alegre mesmo, todas essas decorações que tem essas cores em amarelo, em verde, enfim, deixa um ambiente aí super alegre e divertido. E vamos lá para as nossas quantidades de materiais e medidas aqui do modelo. Para a gravação dessa aula, usei o barbante número 6, na cor cru, natural. No barbante número 6, gastei o total de 600 gramas. 600 gramas aqui no barbante número 6. E o meu modelo ficou de 80 centímetros de circunferência no barbante número 6. Usei aqui o multicor, na cor verde abacate. Usei essas cores aqui, número 4, para poder fazer as flores. Vamos usar a agulha 3 e a agulha 3,5. Aqui na videoaula, a gente vai usar essas duas numerações de agulha. E eu vou deixar para vocês o contato da Barbante Pires para que você possa fazer o orçamento, o pedido aí dos seus materiais. Vai ficar aqui o número do WhatsApp da Barbante Pires na descrição do vídeo. E vamos lá para a nossa videoaula. Vou fazer aqui com o barbante número 6 e a agulha 3,5. Para iniciar, vamos fazer aqui o nosso anel mágico. Eu apenas faço um ezinho assim, seguro aqui o cruzamento, né? O encontro entre os fios, seguro nessa parte. Vou entrar aqui na argola, puxo e aqui faço uma correntinha. E está pronto o anel mágico. Agora, eu subo mais duas correntinhas, fica aqui as minhas 3. E contando com as 3 correntinhas, vou fazer um total de 14 pontos aqui dentro do anel mágico. 14 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Então, vamos lá, produzindo aqui os nossos 14 pontos altos. 14 pontos altos, vou fechar aqui, é só puxar lá a sobrinha. Fechei, vou entrar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou fazer o ponto alto falso. Não vamos entrar na terceira correntinha aqui, não. Vamos entrar aqui nesse ponto, que é o ponto alto, aqui, que é o nosso primeiro ponto alto. Eu vou entrar lá na correntinha que fica atrás dele e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu pego a outra correntinha dele que ficou aqui na frente e assim fica com as duas e eu puxo aqui um ponto baixo. E aí, fica aqui o meu ponto baixo. Vamos deixar esse ponto baixo um pouco frouxinho e alongado. E aqui eu faço uma correntinha e no mesmo lugar
vou fazer mais um ponto alto. E assim, aqui na nossa segunda carreira, em cada ponto, a gente vai colocar 2 pontos altos. Em cada um dos 14 pontos, a gente vai colocar 2 pontos aqui. E assim, vamos completar a nossa segunda carreira. Completei 2 pontos em cada um dos pontos aqui da base, só que a gente não pode esquecer do ponto das 3 correntinhas. Temos lá as nossas 3 correntinhas que ficou bem escondidinha aqui. E a gente tem os 2 pontos altos dela também. Para você aí não ficar confusa, é só contar que a gente vai ter 14 aumentos, 14 aqui lugares onde a gente colocou 2 pontos altos, 14 aumentos. Agora, eu vou entrar aqui para fechar a carreira. Lá na alcinha do primeiro ponto alto, essa alcinha que fica aqui atrás, eu faço ponto baixíssimo. Agora, eu vou voltar e pegar as 2 alcinhas aqui dele e fazer um ponto baixo que fique mais alongado e frouxo. Faço uma correntinha. E aqui, no mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto. No próximo, eu vou fazer apenas um ponto. No próximo, vamos trabalhar 2 pontos. Agora, por toda a carreira, a gente vai trabalhar um ponto e um aumento. Um ponto alto sozinho aqui e vamos colocar 2 pontos juntos aqui. Um ponto alto sozinho e 2 pontos juntos nessa nossa terceira carreira. Então, vou completar, já volto com você. Completei aqui a minha terceira carreira. Não se esqueça que a gente tem o pontinho lá da correntinha, que ele fica escondido bem do ladinho do ponto alto falso aqui, ok? Então, ele fica bem do lado. Agora, aqui eu vou fechar novamente, pegando uma alcinha lá do primeiro ponto alto, fecho com ponto baixíssimo, vou voltar e pegar aqui as 2 alças e faço um ponto baixo aqui alongado. Faço uma correntinha, aqui eu vou fazer 2 correntinhas agora, faço 2 correntinhas. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto e mais um ponto no mesmo lugar. E assim, a gente ficou com um ponto alto e 2 pontos aqui no segundo ponto. Agora, eu faço 2 correntinhas, vou pular um ponto de base. Vou no próximo e vou trabalhar aqui um ponto alto. Um ponto alto aqui, trabalhei o ponto alto, no próximo, faço 2 pontos no mesmo lugar. E assim, a gente ficou com 3 pontos. 2 correntinhas, vou pular um ponto, a gente pula um ponto, vou no próximo e faço um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas e dessa forma a gente vai fazer toda a nossa carreira com bloquinho de 3 pontos, colocando 2 pontos no nosso segundo ponto aqui e pulando um ponto de base. Completei toda a nossa quarta carreira aqui e ficamos com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 bloquinhos aqui de 3 pontos altos, assim, dessa forma. E aqui eu faço 2 correntinhas, dá certinho, ó. Ficamos com um ponto aqui e tem lá o ponto das 3 correntinhas aqui nessa parte também, que isso aqui ele tá escondidinho aqui nessa parte, ok? Então, fica certinho. Agora, eu vou entrar agora nesta carreira na terceira correntinha mesmo. Vou subir 3 correntinhas mesmo, laço, e vamos para a nossa próxima carreira, trabalhando aqui ponto sobre ponto, e aqui no nosso último ponto, vou colocar um aumento de 2 pontos altos no mesmo lugar. E agora, ficamos com 4 pontos. Faço 2 correntes, laço, vou para o próximo,
trabalhando ponto sobre ponto. E vamos fazer aqui aumento sobre aumento, colocando 2 pontos altos no último ponto aqui. 2 correntinhas, laço e vamos trabalhar ponto sobre ponto e aumento sobre aumento. Dessa forma, a gente vai finalizar toda essa carreira, ok? Desta forma. E assim, fiz aqui toda a minha repetição, como eu falei para você, colocando apenas 2 pontos aqui no último ponto de todos os nossos motivos. E agora, a partir daqui, é só repetição desta forma, até vou fechar aqui na terceira correntinha, assim. A gente vai fazer essa mesma repetição, subo 3 correntes, até a gente completar o total de 11 carreiras, contando com essas carreiras aqui que a gente já fez. Então, vamos completar 11 carreiras, contando com essas daqui que a gente já fez. Sempre trabalhando ponto sobre ponto e ponto alto aqui no último ponto alto, colocando o aumento no último ponto alto, ok? Faço 2 correntinhas, sempre fazendo ponto a ponto, trabalhando ponto sobre ponto. E no último ponto, a gente vai e coloca o nosso aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. E dessa forma, a gente vai fazer o total de 11 carreiras, contando com essas 2 carreiras aqui que a gente já fez. Então, vamos ter o total de 11 carreiras aqui nessas pétalas. E assim, completei o total de 11 carreiras aqui nas nossas pétalas, a partir dessa repetição, onde a gente iniciou aqui, fizemos 2 carreiras, né, de separação das pétalas, e a gente iniciou a terceira. E eu falei para você que eu ia fazer o total de 11, contando com essas que a gente já tinha feito. 11 contando com as que a gente já tinha feito. Vamos conferir aqui bem certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui na minha 11ª carreira, eu fiquei com um total de 13 pontos altos. Temos 13 pontos altos aqui. E vamos iniciar aqui outra repetição agora. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer uma repetição diferente. Fechei lá na terceira correntinha e agora vamos trabalhar com reduções. Então, eu vou entrar lá no meu segundo ponto alto e vou fechar com ponto baixíssimo, porque assim a gente reduziu um ponto aqui no início da pétala. E aí, eu subo 3 correntinhas e contando com as 3 correntinhas agora, vai dar um total de 11 pontos. Já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 11 pontos altos, porque a gente não vai fazer nem o último ponto e nem o primeiro. A gente vai reduzir, fechar toda essa parte da pétala. E aqui eu vou fazer apenas uma correntinha de separação. Uma correntinha. Agora, eu não vou fazer mais 2 correntinhas, não. Vou fazer apenas uma, dou a laçada e aqui, aonde a gente tem o nosso intervalo, vamos colocar 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha. Laço novamente, vou pular um ponto e vou fazer a sequência de 11 pontos altos novamente. Agora, a gente está fechando aqui a nossa pétala, reduzindo o primeiro ponto e o último ponto. A gente não vai fazer mais nas próximas carreiras, não vamos fazer nem o primeiro e nem o último ponto alto. E vamos acrescentar o desenho, o motivo de bloquinhos aqui entre as pétalas. Chegando no final, como eu disse, apenas uma correntinha,
dou a laçada e faço 3 pontos altos aqui no intervalo. Fazemos aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Faço apenas uma correntinha, pulo o primeiro ponto da pétala e começo a repetição novamente. Essa vai ser a nossa repetição aqui até o final e até fechar toda a pétala. Completei a carreira colocando um bloquinho aqui entre as pétalas e agora todas as próximas carreiras vai ser toda assim, colocando um bloquinho em cada um dos espaços de correntinha até a gente fechar toda a pétala e a pétala ficar apenas com 3 pontos. E aqui, para fechar, sempre vamos lá na terceira correntinha, fechamos com um ponto baixíssimo e sempre vamos caminhar para o próximo ponto, porque, como eu disse, vamos reduzir toda essa parte da pétala até ela ficar apenas com 3 pontos altos. Então, vamos continuar todas as repetições que vão ser iguais, todas aqui na pétala, ponto sobre ponto, como eu disse, até a gente completar 3 pontos altos apenas na pétala. Eu volto com você, porque aqui vai ser sempre repetição. Aí, eu faço sempre uma correntinha e sempre vamos pular o último ponto. Aí, eu dou a laçada em todos os intervalos de uma correntinha, a gente sempre vai colocar 3 pontos altos. Eu venho aqui e coloco 3 pontos altos. Faço uma correntinha e coloco 3 pontos altos no intervalo. Faço uma correntinha, pulo aqui o ponto alto da pétala, vou para o próximo e vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, como eu disse, toda essa parte aqui entre as pétalas vai ser toda de bloquinho. Na próxima carreira, vamos ficar com 3, enfim, na próxima, vamos ficar com 4, e assim por diante, até a nossa pétala também ficar apenas com 3 pontos. E aí, eu volto com você. Completei aqui a repetição da carreira anterior e fiz mais 3 carreiras, como eu falei para você, deixando aqui o total de 3 pontos no final da pétala. Ficou aqui 3 pontos. Agora, a gente vai mudar aqui um pouco a execução. De bloquinhos ficou 1, 2, 3, 4, 5. O total de 5 bloquinhos aqui entre 3 pontos da pétala. Agora, a gente vai para a nossa próxima carreira de repetição aqui, que também vai ser muito fácil. A gente vai fechar aqui essa parte do desenho de bloquinhos. Agora, a gente vai fechar e vai abrir aqui essa parte de pontos altos. Bem fácil de fazer. Agora, eu não vou mais caminhar para o lado, vou subir aqui mesmo com 3 correntinhas. Vou no próximo, trabalho um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e aqui no próximo, vou fazer 2 pontos. No próximo intervalo, 2 pontos. Agora, a gente sempre vai colocar 2 pontos nos intervalos aqui, entre os bloquinhos. E aí, eu faço uma correntinha, vou no próximo intervalo e faço aqui o bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha no intervalo, o bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, faço o bloquinho de 3 pontos. Uma correntinha, faço o bloquinho de 3 pontos. Uma correntinha, laço, e aqui do lado da pétala, que temos lá 3 pontos, aqui do lado, eu vou fazer 2 pontos. Vou trabalhar ponto sobre ponto na pétala, que são os 3 pontos altos. Do lado aqui da pétala, vou fazer 2 pontos.
E assim, na base aqui da nossa pétala, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O total de 7 pontos aqui na nossa pétala. A gente sempre agora vai fechar essa parte aqui. Então, faço uma correntinha, laço e vou fazer aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos. E essa é a repetição desta carreira. Eu vou fazer mais uma vez a repetição dessa carreira, para que você aí fique sem nenhuma dúvida de como fazer aqui a redução desse desenho e aumentar a parte de pontos altos. Que aí a gente vai fechar toda a parte aqui de bloquinho. Ok? Então, vou terminar aqui de fazer a nossa carreira, que a gente está fechando a parte dos bloquinhos e aumentando aqui a parte dos pontos altos, ok? Completei aqui toda a repetição da carreira e a gente ficou com 4 bloquinhos aqui de 3 pontos altos e a gente ficou com a sequência de 7 pontos aqui no nosso motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos aqui no motivo de pontos altos que a gente está aumentando sob a pétala aqui. E aqui, para finalizar a nossa carreira, tinha que fazer mais 2 pontos altos aqui no espaço lá da correntinha, para completar aqui os 7 pontos. Vamos fechar na terceira correntinha, vamos subir 3 correntes aqui mesmo, e vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Como eu disse, a gente está aumentando o motivo de pontos altos. Então, a gente trabalha ponto sobre ponto. E aqui no final, vou colocar 2 pontos, faço uma correntinha, laço, e aqui no intervalo, vou colocar 3 pontos altos. Faço uma correntinha, laço, no intervalo, 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo intervalo de correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, e aqui no intervalo, observe que a gente ficou com apenas 3 bloquinhos, ó. 1, 2, 3. E aqui no intervalo, faço 2 pontos altos. 1, 2, ó. E faço ponto alto sobre ponto alto. E aqui no intervalo, trabalho 2 pontos novamente. E dessa forma, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O total de 11 pontos altos entre 3 bloquinhos de 3 pontos altos. E dessa forma, a gente vai finalizar toda essa carreira. E finalizando aqui a minha sequência, que a gente está com 3 bloquinhos aqui de 3 pontos altos e a nossa sequência de pontos altos fechados, que a gente só vai colocando 2 pontos aqui nos intervalos das correntinhas até a gente fechar toda a parte de bloquinho. Nessa carreira, a gente ficou com 3 bloquinhos aqui, na próxima carreira, a gente vai ficar com apenas 2 e na próxima vamos ficar com apenas um bloquinho. E aqui eu vou fechar lá na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo, completei aqui a minha sequência, fiz mais 4 pontos, fecho aqui na terceira correntinha e vamos para a próxima carreira. Só subo 3 correntinhas, vamos trabalhando ponto sobre ponto, fazendo aqui a mesma sequência, ponto sobre ponto. No final da sequência de pontos altos sobre pontos altos, tem um intervalo da correntinha. Aqui no intervalo da correntinha, a gente faz 2 pontos altos aqui no intervalo da correntinha.
Aí, depois eu coloco uma correntinha, vou para o nosso desenho de pontos bloquinho aqui, de 3 pontos altos, e faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha, próximo intervalo, 3 pontos altos aqui. Agora, eu faço uma correntinha, laço, já estou do lado do motivo de pontos altos. E aqui, eu faço 2 pontos altos no intervalo da correntinha. E assim, começo a trabalhar ponto alto sobre ponto alto novamente. E a nossa sequência é essa, ponto alto sobre ponto alto, com 2 pontos altos aqui de cada lado, que a gente faz 2 no início e também dois no início e também 2 aqui no final. E vamos fazer 2 bloquinhos entre eles. E aqui, finalizando mais uma carreira, como eu disse para você, bem fácil as repetições aqui. Ficamos com 2 bloquinhos e o total de 15 pontos altos. Para fechar a carreira, é só completar a sequência aqui, faz 2 pontos altos, trabalha ponto sobre ponto e fecha lá na terceira correntinha. Vamos para a nossa próxima carreira, subindo 3 correntinhas, novamente trabalhando ponto alto sobre ponto alto, aqui a mesma sequência. Trabalhando ponto sobre ponto, é a mesma sequência, gente. Bem fácil, bem simples, todas as repetições. Trabalho ponto alto sobre ponto alto. E aqui no final, como eu disse, a gente está aumentando esta parte, eu faço 2 pontos altos no espaço da correntinha. Faço uma correntinha, entro no desenho aqui de bloquinhos e faço apenas um bloquinho de 3 pontos altos. É o último bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha e novamente aqui do outro lado, trabalho 2 pontos altos e vou completar toda a sequência de pontos altos aqui novamente. Então, vamos lá completar aqui toda a repetição dessa carreira, que vai ser um bloquinho e toda a nossa sequência de pontos altos. E assim, nessa última carreira de bloquinho aqui, ficamos com um bloquinho entre 19 pontos altos aqui em toda a nossa carreira. Temos 19 pontos altos e um bloquinho aqui bem no meio. E na próxima carreira, a gente vai continuar com a sequência de pontos altos, ponto sobre ponto, sem fazer aumento, somente colocando a mesma sequência. Agora, a gente vai ficar com uma correntinha de intervalo aqui entre os nossos motivos. A gente só vai ficar com uma correntinha aqui entre os motivos. Vamos trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Apenas a mesma sequência, ponto sobre ponto, no intervalo da correntinha, 2 pontos altos, e aqui eu faço uma correntinha e vou para o outro lado, para o próximo intervalo, e faço 2 pontos altos e vou continuar a sequência até o final de pontos altos. É a mesma sequência, a gente só coloca aqui 2 pontos de cada lado, porque a carreira anterior foi a última carreira de bloquinho, e agora a gente trabalha ponto alto sobre ponto alto, fechando aqui totalmente o nosso motivo. Completei aqui toda a minha carreira, ficamos com um total de 23 pontos altos separados por uma correntinha. 23 pontos altos. E aqui eu completei toda a sequência, aqui no canto, fiz 2 pontos altos, vim trabalhando ponto sobre ponto, até chegar aqui nas nossas 3 correntinhas. E aqui eu já faço o meu ponto baixíssimo, aqui, unindo as carreiras. Vamos subir 3 correntinhas para a próxima carreira, e aqui só vamos trabalhar nessa carreira agora, ponto alto sobre ponto alto,
aqui sem intervalo de correntinha. A gente trabalha ponto sobre ponto nessa carreira e vamos trabalhar um ponto alto lá no espaço da correntinha. Vamos apenas fazer ponto sobre ponto nessa carreira e com um ponto alto no intervalo aqui da correntinha. Sem aumento, aqui a nossa carreira não vai ter aumento, o único aumento que vai ter é a gente colocar um ponto alto aqui no intervalo da correntinha. Eu vou lá e coloco um ponto alto, assim, dessa forma. Laço e vou trabalhar ponto sobre ponto. Trabalho ponto sobre ponto em toda a carreira, assim, desta forma. Completei aqui toda a carreira colocando ponto alto sobre ponto alto aqui, os nossos 23 pontos, sem fazer aumento, 23 pontos, e temos o nosso ponto alto aqui, que ficamos entre os nossos 23 pontos, porque aqui colocamos apenas um ponto. Agora, vamos fazer mais uma carreira, vou subir aqui 3 correntinhas e vou fazer mais uma carreira de pontos altos aqui, sem colocar aumento e sem colocar nenhuma diminuição. Vamos fazer ponto sobre ponto, apenas uma carreira aqui de pontos altos, mais uma carreira de pontos altos. Então, vou completar a carreira aqui e já mostro para você. Completei aqui a minha segunda carreira de ponto sobre ponto, né, gente? Porque a carreira anterior só coloquei um ponto aqui no espaço da correntinha e agora a gente fez outra carreira de ponto alto sobre ponto alto dessa forma. E assim, finalizando aqui as nossas carreiras de pontos altos e fechando todo o nosso desenho. Cortei aqui o meu fio e agora a gente vai fazer as nossas florzinhas. Antes de começar aqui fazer a carreira de verde, a gente vai fazer primeiro as flores. E para fazer essas flores, gente, eu vou usar a agulha 3, ok? Vou usar a agulha 3 porque aqui nas minhas flores eu vou fazer elas com um material número 4. Então, aqui eu tô fazendo com um material número 4, linha número 4. Por quê? Porque eu acho que elas ficam mais bonitinha, mais delicada aqui, mais pequena, ok? Então, vamos lá fazer aqui as nossas flores. Bom, a nossa florzinha aqui de girassol, ela é feita com duas bases. Tem aqui a parte de cima, que é o marronzinho aqui, a base, e tem a parte de baixo aqui, que é verdinho. Então, a gente tem duas partezinhas aqui de base para fazer o miolinho. E por isso eu vou gravar na cor verde, por quê? Porque os dois são iguais. E aqui, para gravar nessa cor escura, fica um pouco difícil a visualização. Por isso que eu vou gravar aqui na cor verde, porque tem a parte marrom e a parte verde. Então, eu preferi gravar aqui para você usando a parte verde. E aqui, no meu barbante, na sua linha, seja aí da espessura que você estiver escolhido fazer, vamos fazer um anel mágico. Eu faço um ezinho básico assim, segura aqui o encontro entre os fios, entro dentro lá da argola, puxo aqui a minha linha e já faço uma correntinha para prender o anel mágico. E assim a gente fez aqui o nosso anel mágico. Agora, eu vou entrar dentro desse anel mágico aqui e vou fazer o total de 6 pontos baixos. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz 6 pontos baixos, eu vou fechar um pouco aqui esse anel mágico. Não fecho totalmente não, porque senão atrapalha eu colocar a minha agulha aqui nesse primeiro ponto baixo. Então, a gente entra aqui no primeiro pontinho baixo
e vamos puxar um ponto baixíssimo, fechando aqui a nossa carreira, assim, dessa forma. Agora, eu faço uma correntinha e vou entrar no mesmo lugar, no mesmo ponto baixo onde a gente fechou com ponto baixíssimo, e vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Assim, dessa forma. E vou para o próximo e vou fazer 2 pontos baixos. Ou seja, a gente vai colocar 2 pontos baixos em cada um dos 6 pontos aqui da nossa primeira carreira. E assim, vamos conferir bem certinho para ver se a gente fez aqui os nossos 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, falta 1. Tem que conferir tudo certinho antes de fechar aqui o miolinho. E aí, aqui, eu faço os meus outros 2 últimos pontos baixos. E aqui, ficamos com um total de 12 pontos baixos. Eu vou entrar lá no primeiro, novamente. Entro aqui no primeiro ponto baixo e faço o ponto baixíssimo, fechando assim a nossa carreira. Faço uma correntinha, vou entrar no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo. Agora, no próximo, a gente vai colocar 2 pontos. No próximo, um ponto baixo. No próximo, 2 pontos. No próximo, um ponto baixo. No próximo, 2 pontos. Ou seja, a gente está trabalhando aqui normal. Um ponto baixo e um aumento. E a gente vai fazendo até finalizar aqui a nossa carreira. Um ponto baixo e 2 pontos. Um ponto e finalizamos aqui a carreira com 2 pontos, porque lá o nosso início já é apenas um ponto baixo aqui. Então, eu vou entrar lá no início e fazer aqui o ponto baixíssimo, fechando o nosso miolinho, a nossa base, e terminando aqui de fazer. Então, eu vou fechar e vou cortar aqui esse fio. Apenas cortei aqui, agora a gente puxa lá embaixo, assim, pelo avesso, fechando lá todo o anel mágico aqui. E agora, eu vou amarrar essas 2 pontas aqui mesmo, um nozinho básico, normal, sem puxar muito aqui essa parte de cima. Só amarro aqui mesmo, normal, sem pressionar muito esse ponto para não repuxar aqui a parte de cima. Agora, eu dobro toda essa sobra aqui dentro. Vou pegar a minha outra parte e vou colocar aqui em cima e também vou dobrar toda essa parte aqui pra dentro. Lembrando que essa partezinha marrom aqui é igual à parte verde, é igual, é a mesma quantidade de pontos. Aqui na nossa última carreira, ficamos com um total de 18 pontos baixos aqui na nossa última carreira. Então, dobrei assim, dessa forma. Agora, eu vou pegar aqui o meu amarelo das pétalas. Peguei aqui, vou apenas dobrar assim o pedacinho, dobrei. Vou entrar em qualquer lugar aqui dos pontos baixos e ultrapassando para o outro lado, que a gente vai unir aqui essas 2 partes. Vamos unir. Eu vou puxar aqui o meu fio, unindo as 2 partes. Agora, eu vou puxar aqui uma laçada, e assim a gente fez uma correntinha. Vou pegar essa sobra e já vou colocar aqui dentro também, lá da nossa base. Vamos ajustar aqui todas as cores aqui dentro.
as sobrinhas de fio lá dentro da base. Agora, eu dou laçada e vou aqui no mesmo lugar, no mesmo ponto, e puxo assim uma laçada. Vou puxar a laçada novamente e fechar todas juntas. Assim, a gente fez um meio ponto alto. Laço novamente, vou no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto. Agora, eu faço 3 correntinhas. Vou fechar com o ponto picô. Laço novamente, vou no próximo ponto. Aqui a gente vai preencher todos os pontos, pegando lá as duas partes, os 2 pontos baixos, unindo aqui. Faço aqui um ponto alto. Laço, vou no mesmo lugar e faço um meio ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha, vou no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, laço, vou no mesmo lugar do ponto baixíssimo, no mesmo lugar. E laço aqui o meu meio ponto alto, faço o meu meio ponto alto. Laço novamente, vou no mesmo lugar, Faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas, faço aqui o meu ponto picô, laço, e agora eu vou no próximo ponto, pegando as duas partes, ó. A gente pega as duas partes. E faço o ponto alto. Laço, vou no mesmo lugar e faço um meio ponto. Faço uma correntinha. E agora, eu vou no próximo ponto, Próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, laço, vou no mesmo lugar e faço um meio ponto alto. Laço, vou no mesmo lugar e faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas, vou fechar com um ponto baixíssimo. Ponto baixo, perdão, é que é um ponto picô. Laço novamente e vou no próximo ponto baixo, unindo as duas partes. Faço um ponto alto, laço, faço o meio ponto alto. Novamente, uma correntinha. Vou para o próximo ponto baixo, laço um ponto baixíssimo, assim, dessa forma. Faço uma correntinha, laço novamente e no mesmo lugar do ponto baixíssimo, laço um meio ponto alto, assim, dessa forma. E assim, a gente vai completar aqui até a gente ter 7 pétalas. A gente já fez aqui 3. Quando tiver 7 pétalas, eu volto com você pra gente colocar o enchimento. Isso aqui, as minhas 7 pétalas, que eu deixei a abertura aqui, assim, pra gente poder colocar o enchimento que você quiser. Você pode colocar, né, sua manta aqui de enchimento, aquele negócio amigurumi, não sei como chama. Eu não sou acostumada a fazer amigurumi, não, e eu sou raiz. Eu gosto de colocar as minhas sobras de fio aqui dentro. Quando eu faço, tipo assim, as florzinhas menores, chaveiros, enfim, a gente usa esse certo tipo aqui de enchimento da minha saleira. Essa é uma saleira mesmo que eu coloco aqui as minhas sobrinhas de fio, quer dizer, os recortes, né, dos arremates. Esse aqui é recorte de arremate. Então, eu pego aqui, você vai pegar lá um pouquinho do seu enchimento, do jeito que você quiser. Eu faço aqui uma bolinha assim, meio desajeitada. E aqui, delicadeza zero, e vou colocar aqui dentro, ó. Usa a agulha para empurrar
porque a gente deixou só uma aberturazinha aqui para poder passar o fio. E aí, você vai fazendo. Não precisa encher muito, tá? Não precisa encher muito, não, essa parte aqui. É só colocar um pouco para ele ficar com a partezinha aqui mais gordinha. Assim, de ficar com esse certo relevozinho aqui, né? Que aí ele fica mais gordinho. Então, é só a gente colocar aqui um pouco, empurrar com a agulha, como eu já disse. Vou colocar mais um pouquinho. E aí, tá ótimo, pra não atrapalhar a gente terminar de fechar aqui essa parte. Fica assim mesmo, parecendo uma pizza. Quando a gente termina aqui, a gente já dá uma moldada nessa parte aqui, fica melhor. E assim, a gente volta a terminar aqui a mesma execução das pétalas que a gente estava fazendo. Fiz aqui a minha correntinha, vou laçar, vou no mesmo lugar aqui. E vamos fazer a mesma repetição. Pego lá e faço aqui a mesma repetição das pétalas que eu já estava fazendo, prendendo aqui as duas partes para poder fechar. E aí, eu termino de fazer as duas últimas pétalazinhas aqui, que é a mesma repetição, pegando lá embaixo também a outra parte. E é só continuar aqui até o final, para fechar todas as pétalas aqui, dá o total de 9 pétalas. Por último aqui, fica só um pontinho baixo, depois que eu terminei de fazer aqui a minha nona pétalazinha, fiz uma correntinha, vou entrar lá no último pontinho baixo, faço o ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha só aqui e vou cortar o meu fio. Cortei aqui essa parte, agora eu puxo o fio para baixo e o único arremate que vamos fazer é esse aqui, desta ponta, o único arremate, né? Agora, é só ajustar, eu puxo aqui essas pontinhas das pétalas, eu puxo, e depois eu faço assim, para poder moldar aqui essa partezinha do meio. Eu faço assim, dessa forma, é só apertar aqui no meio, nas pontinhas das pétalas, né? Na raiz das pétalas aqui, lá no meiozinho mesmo, porque aí vai subindo a parte aqui do marronzinho, assim, tá vendo? Ele vai ficando com um certo relevozinho aqui para cima. Então, é só fazer o arremate aqui atrás, que a nossa flor está pronta. E para o nosso centro de mesa buquê, a gente vai precisar de 28 florzinhas. Aqui no centro de mesa, eu usei 28 florzinhas e você faça as florzinhas para a gente começar a parte verde. Depois de todas as florzinhas aqui estarem prontas, que a gente terminou de fazer todas as flores, vamos fazer a nossa parte verde. E assim, eu voltei para a minha agulha 3,5, porque agora eu vou usar um barbante número 6. Esse é o barbante verde abacate aqui, um multicor da Barbante Pires. Esse é o multicor da Barbante Pires verde abacate. Então, vamos lá passar aqui a nossa carreira de verde, e nessa carreira de verde a gente já vai colocando aqui as flores juntas. Então, depois aqui que a gente vai colocar as nossas flores, vai fazer a emenda das flores nas carreiras de verde. Eu vou dobrar o meu fio assim, apenas, vou entrar em qualquer ponto alto aqui, vou prender o meu fio. E agora, com esse ponto preso, esse ponto vale como ponto baixo. Eu vou fazer 3 correntinhas. Fiz 3 correntinhas, vou pular 2 pontos. 1, 2, vou no próximo e faço um ponto baixo.
3 correntinhas, vou pular 2 pontos, 1, 2, no próximo, um ponto baixo. E dessa forma aqui, a gente vai fazer toda a nossa carreira de base aqui de verde, colocando os pontos aqui baixos intercalados com 3 correntinhas e pulando 2 pontos altos aqui na nossa base. E por último, vai faltar aqui 3 pontos, mas eu já vou falar para você como adaptar. Completei aqui toda a minha carreira de argolas, dá um total de 112 argolinhas aqui de 3 correntinhas, 112. E aqui na minha última, vai sobrar 3 pontos altos, mas não tem problema, que a gente estava dando a distância de 2 pontos. Aqui na última, sobra 3 pontos, mas não tem importância, só ignorar aqui essa parte e vamos fechar com ponto baixíssimo aqui na correntinha lá onde a gente iniciou, lá no na primeira correntinha. Então, fecho aqui com ponto baixíssimo. Vamos para a nossa próxima carreira, faço uma correntinha e aqui no mesmo lugar vou fazer um ponto baixo. Aqui no próximo intervalo, a gente vai trabalhar nesses intervalos de correntinha entre 2 pontos baixos e 3. Vamos trabalhar intercalado para não ficar embabadado aqui essa parte. Então, nesse primeiro aqui, no intervalo de correntinha, vou colocar 2 pontos baixos, assim. Aqui, ponto sobre ponto, em todos os pontos baixos, a gente vai colocar um ponto baixo nele. Ponto sobre ponto, em todos os pontos baixos. Aqui eu coloco ponto baixo. No próximo intervalo, como nesse anterior a gente fez 2 pontos baixos, nesse próximo a gente faz 3. Fiz 3 pontos baixos. E aí, como eu disse, ponto baixo sobre ponto baixo. No próximo, trabalho 3 pontos baixos aqui. Ou 2, né? Perdão, são 2. Tem que prestar bastante atenção para a gente fazer bem certinho. Nesse anterior, fiz 3, agora faço 2, trabalho ponto sobre ponto. No próximo, vou fazer 3 pontos baixos, ponto sobre ponto. No próximo, faço 2 pontos baixos, ponto sobre ponto. No próximo intervalo, 3 pontos baixos. Trabalho ponto sobre ponto. Próximo intervalo, vou trabalhar 2 pontos baixos. E aqui, ponto baixo sobre ponto baixo. E vamos fazer dessa forma até o final. Isso é pra gente não ter que colocar 3 pontos em todos os espaços e depois essa parte ficar embabadada. Então, vamos completar aqui intercalando entre 2 e 3 e ponto baixo sobre ponto baixo até o final. Completei todo o nosso contorno aqui de ponto baixo. No último, vamos ficar com 3 pontos baixos. Se você não ficou com 3 pontos baixos aqui no último, você tem que conferir toda a sua carreira, porque temos o total de 112 argolas, então temos uma quantidade par e vai dar bem certinho. Aí, se você vai conferindo bem certinho, não é fácil, porque a primeira vez que eu fui fazer aqui, eu fui errei, tive que desmanchar, porque aqui nessa parte eu não terminei com 3 pontos baixos. Fica bem certinho, gente, entre 2 e 3, 2 e 3, bem certinho aqui, toda essa parte aqui da carreira de ponto baixo. Agora, a gente vai para nossa última carreira, e nessa carreira a gente já vai começar a fazer folhinha e vai começar a fazer a emenda das flores. Aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo, lá no ponto baixo inicial, fecho aqui, faço uma correntinha, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. Vou trabalhar mais 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4. E aqui eu fico bem no meio dos 3 pontos baixos lá dessa argola. Bem aqui, eu vou nele, aqui, novamente. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é nesse ponto aqui que vamos fazer uma folhinha. 6 pontos baixos do nosso inicial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui. E vou subir 8 correntinhas.
Vamos fazer 8 correntinhas. Oito correntinhas, vou voltar aqui na segunda correntinha. E faço um ponto baixo. Laço, vou na próxima e vou fazer um meio ponto alto. Laço, vou na próxima e faço um ponto alto. Agora, aqui na próxima, vou dar 2 laçadas e a gente vai fazer um ponto alto duplo. Com 2 laçadas, solta 2 e solta 2, assim. Laço novamente, na próxima, vou fazer um ponto alto. Laço, e na próxima, vou fazer um meio ponto alto. E agora, na próxima, vou fazer um ponto baixo. E aqui, bem no pezinho do nosso ponto baixo, vou fazer um ponto baixíssimo. E a nossa folhinha é assim, dessa forma. Agora, eu vou aqui continuar com ponto baixo, pra gente prender uma flor. Então, eu já peguei uma florzinha aqui, e vamos fazer o total de 7 pontos baixos. E 7. O sétimo vai dar bem no meio aqui da posição dos 3 pontos baixos lá da nossa argola, dá bem na posição aqui dos 3 pontos baixos. Aqui, se você quiser que a sua florzinha, ela fique com mais movimento, assim, movimentando mais, você coloca aqui uma correntinha de intervalo. Mas eu não vou colocar, não, vou já fazer aqui a minha emenda. Então, estamos com 7 pontos baixos. Vou passar aqui a minha agulha, assim, bem no meio dessa partezinha aqui do miolinho, ó, atravessando lá do outro lado, pegando aqui 2 argolas lá do meu miolinho. Pego lá o meu fio e vamos puxar um ponto baixíssimo aqui, prendendo essa florzinha, ó. Passo, puxando um ponto baixíssimo aqui. E ajusto bem o fio. Você pode puxar novamente para prender bem essa parte. E aqui, eu vou passar assim para trás para que você veja melhor. Lá no mesmo lugar, eu vou fazer, aqui no mesmo lugar do 7º ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu puxo lá, assim, e faço tô segurando aqui, gente, mas você faz bem apertadinho. É porque eu preciso mostrar, né? Então, você faz bem apertadinho aqui essa parte, para que não fique muito folgado aqui esse ponto, porque senão vai ficar feio. E aí, fica como se ela tivesse nascido aqui nessa grama que a gente fez. Assim, dessa forma, fiz o ponto baixíssimo. Então, a nossa carreira vai ser dessa forma. Sempre vamos fazer uma folhinha e vamos pregar uma florzinha. Agora, a gente vai para o próximo ponto e vamos fazer o total de 7 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui no 7º, vamos fazer as 8 correntinhas e fazer uma folhinha. Oito correntinhas, vou voltar aqui na segunda, faço um ponto baixo. Laço, na próxima, vou fazer um meio ponto alto.
Meio ponto alto é só laçada e puxa por dentro de todas. Laço novamente, na próxima eu vou fazer um ponto alto. Laço, e na próxima, vamos dar 2 laçadas, porque na próxima é o ponto alto duplo. Com 2 laçadas, solta 2 e solta 2. Laço, na próxima vamos fazer um ponto alto. Laço, na próxima, um meio ponto alto. Laço e tiro todas as laçadas assim. E na próxima é o ponto baixo. Aí, eu faço um ponto baixíssimo bem aqui no pezinho, no mesmo lugar do ponto baixo aqui anterior. Faço o ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar novamente 7 pontos baixos. Vou no próximo ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui no 7º, já vamos pregar mais uma florzinha. Então, eu não fiz correntinha nem nada aqui, só se você quiser que a sua flor fique com mais movimento, mas eu acho que assim mesmo, não precisa colocar correntinha de intervalo, não, ela tá bem, assim, movimentável. Porque ela precisa ter um pouquinho de movimento, não é para ela ficar bastante fixa aqui na base, não, porque a gente vai fechar e ela tem que ter movimento aqui nessa parte. Aí, assim, sem fazer correntinha, pego outra flor, vamos pregar novamente, para quem tem dúvida, vou passar aqui assim, dentro, bem no meio aqui. Às vezes, se fazer muito apertado, aí dá trabalho, né, gente? Então, tem que esticar um pouquinho aqui essa parte, assim. E aí, com bastante paciência, vamos lá e fazer um ponto baixíssimo, pegando aqui o fio, passando por dentro, assim. E aqui, passo por dentro novamente, ó, pra fazer o ponto baixíssimo. Ajusto bem aqui e vou no mesmo lugar e faço outro ponto baixíssimo. Eu puxo lá novamente e aqui, no mesmo lugar, faço outro ponto baixíssimo, assim. Fica bem apertadinho mesmo de fazer, mas é dessa forma mesmo aqui, viu, gente? Agora, eu vou para o próximo ponto, já faço um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui no 7º já subo 8 correntinhas e faço novamente outra folha. E aí, fica assim, dessa forma, uma flor e uma folha intercalada aqui nesta parte. Então, vamos completar toda essa carreira, gente. Se você tiver dúvida, é só voltar aqui para o início, onde a gente fez a primeira folha, para você aí pregar todas as suas florzinhas. Com bastante calma, paciência e carinho, você vai aí fazer aqui todas as emendas das suas florzinhas e elas vão ficar assim, um charme, uma fofura mesmo. E eu vou pregar todas e já volto. Completei aqui a emenda da minha última flor e aqui do lado da flor fica faltando um ponto baixo para a gente fechar aqui a nossa carreira. Então, eu fiz lá um ponto baixo e fecho aqui, completando todas as emendas aqui das flores. Agora, é só cortar aqui o fio, fazer o arremate e eu vou te mostrar aqui todo o resultado desse trabalho.
E o nosso trabalho ficou assim, dessa forma. Eu amei o caimento aqui das flores, já coloquei a minha etiqueta da M2 Personal Laser e eu amei o resultado desse centro de mesa e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Deus abençoe todas as suas vendas e um bom crochê e tchau, obrigado!